Hoje eu tô aqui com a Ana Patrícia Chagas, ela é psicóloga, coach, mentora de mulheres, consteladora familiar e mãe do João Bogado ainda por cima. Paty, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Primeiro, obrigado por estar aqui. É um Eu que prazer agradeço, Rodrigo. é um Uma prazer alegria. te receber aqui. Muito obrigada. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, principalmente de como você conseguiu ampliar a força da sua mensagem através do marketing digital. Você contasse a sua trajetória um pouquinho aqui pra gente. Então, eu comecei em 2003, fazendo círculos presenciais. Como todo mundo, a gente começa sem saber onde que a gente vai chegar, né? Sim, a gente sim. não tem a menor noção do que vai dar aquilo. Sim. E, na verdade, eu era psicóloga clínica, eu estava... Que linha que você seguia? Eu era junguiana. Ah, legal. Eu fui junguiana por muitos anos, interpretava sonhos, né, no consultório. Partiu arquétipos. E era aquela típica junguiana clínica, né? Sim. E aí eu queria muito trabalhar com grupos. E eu comecei, então... eu já fazia palestras desde muito cedo. Na verdade, com 17 anos eu comecei a falar em público. Eu dava palestras Show. sobre questões espiritualistas, viajava pelo Brasil, já tinha essa coisa, antes de fazer psicologia. Aí depois eu trabalhava no consultório e eu queria muito trabalhar com grupos. E aí eu comecei a fazer grupo de psicoterapia. E eu estava numa crise existencial, assim, terrível, porque minha mãe tinha acabado de morrer. Sim. Fazia um mês, eu fiz 30 anos, meu casamento estava mal, sabe? Tudo estava mal. Eu estava bem profissionalmente, eu ganhava bem satisfatoriamente com o meu trabalho, mas eu estava mal, infeliz. E eu fazia terapia, mas aquilo não resolvia. E nessa época eu fazia mestrado aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo. Mestrado em Ciências da Religião. Estava estudando Maria Madalena, fui estudar o feminino. Legal. Nossa. E aí, com um monte de junguianos, foi o primeiro mestrado assim, acadêmico no Brasil em que se estudava Jung, né? Então a gente tinha, na época, a Denise Ramos, que é uma grande autoridade, que era da Sociedade Internacional. E aí, então, tinha gente que migrou do Brasil inteiro para fazer. Então foi um momento muito fértil ali na PUC. E aí, no meio desse caldeirão todo, dessa dor enorme de perder minha mãe, dessa crise existencial, casamento mal, tudo ruim, estudando o feminino, eu mergulhei nessa coisa do feminino, da minha identidade, da minha relação com a minha mãe, de elaborar tudo aquilo. E eu comecei o grupo de psicoterapia. E as mulheres falavam assim, o grupo de mulheres. O grupo de mulheres? Mas você só atendia mulheres? Só apareciam mulheres no grupo. Mas é só porque só apareciam, não que você tinha restringido. Não, nenhum momento. No consultório tinha pacientes homens. Historicamente, na psicologia, as mulheres sempre buscam mais, né? Sim, as mulheres são Normal. mais inteligentes, né? Elas vão antes em tudo, né? Antes na meditação, no yoga, Exato. na constelação familiar. Mas os homens já chegaram há bastante tempo no consultório, né? Inclusive as pessoas mais jovens, porque antes o perfil era mulheres mais velhas. Agora você tem jovem, adolescente, tem tudo, né? Tem homens jovens. E aí elas falavam, o grupo de mulheres. Eu falei, o grupo de mulheres. Aí eu saquei, aconteceu uma coisa que foi um marco, assim, pra mim. Que foi uma menina que era muito nova e se envolveu com um rapaz, e o rapaz era um bandido mesmo. Ela viveu uma situação de risco terrível. Eita. E as mulheres se organizaram espontaneamente e deram abrigo para ela. E ela ficou cada semana na casa de uma mulher. E elas fizeram uma coisa tão incrível, assim, de acolhimento. Aquilo me tocou profundamente. Que bacana. A partir dali, eu comecei a olhar para o que acontece quando as mulheres estão juntas. Quando existe aquilo que a gente chama de sororidade, né? Sim. Que é essa energia cooperativa, essa empatia que existe entre as mulheres, essa identificação. Aquilo mexeu muito comigo. E aí, a partir dali, eu comecei a olhar para aquilo como um grupo de mulheres e a querer que fosse um grupo de mulheres, né? E aí eu comecei a criar os círculos de mulheres presenciais. Então, aí a coisa foi indo, foi aumentando. Uma mulher traz outra, uma fala para outra. O meu trabalho cresceu literalmente nas mãos e no boca a boca das mulheres. E durante 13 anos eu fiz isso. Aí, no final de 13 anos, já tinha feito em muitas cidades do Brasil. Aí eu fazia em 3 cidades do Vale do Paraíba, que é onde eu moro. Tinha 100 mulheres por mês, não queria aumentar. Para mim era um limite de qualidade de vida, né? E aí começaram a aparecer muitas profissionais. Ana, me ensina o que você faz. Aí começaram a aparecer doulas, médicas, psicólogas, coaches. E daí um dia, terminou um ciclo, uma doula sentou comigo e falou, Ana, faz uma coisa para os profissionais. Por que você não faz uma coisa direcionada só para quem é profissional? Falei, puxa, acho que está na hora mesmo.
E foi exatamente nesse momento que eu comecei a pensar em criar uma mentoria, uma capacitação, que eu conheci 2 amigos, né? O Edvan, que é meu sócio até hoje, e o Leandro. E aquelas coisas, aquelas confluências, assim. E aí a gente começou no marketing digital lançando um projeto para profissionais trabalharem com mulheres, para eu compartilhar o que eu tinha aprendido. Já era online ou era presencial? Nunca tinha existido presencialmente. Ele começou online. Começou online já. Em 2016, né? Que então, legal. E vocês têm, eu vejo que vocês têm escalado com muito sucesso o negócio de vocês. Quais são os fatores que você acha que mais influenciam nesse sucesso que vocês estão tendo recentemente? Eu acho que são múltiplos fatores, sempre são, né? Para todo mundo. Certo. Os 2 amigos, que um deles é o Edvan, que ainda é meu sócio, depois o parça, chama de parça, o Leandro saiu, eles já tinham experiência com marketing digital, já estavam no mercado, já tinham trabalhado com pessoas que tinham grande sucesso, que escalavam. Certo. Então, eles começaram de uma maneira muito profissional comigo. Eu não tinha a menor noção do que era o universo online. Nenhuma noção, nem do ponto de vista do que implicaria na minha vida esse nível de exposição, porque eu sou uma pessoa introvertida como você. Uhum. Eu posso falar em público para muitas pessoas e fico muito à vontade para falar, mas eu sou muito reservada com a minha vida pessoal. Uhum. Então, a exposição foi uma grande questão para mim no começo. Mas uma grande questão, assim, de atacardia, sabe? Tipo de virar blogueirinha. Acho, enfim. Para mim, não, quero dizer essa coisa de você ter que ficar, tipo, pegar um celular e ficar assim, então, galera, fazer story e tal. Hoje, é uma dificuldade, assim, né? Não num sentido pejorativo, assim, no sentido de que você tem que fazer coisas que, sei lá, você pensou que você nunca faria, né? Exatamente, muitas mais coisas. Mais nesse sentido, né? assim. No começo, quando ver a minha imagem, assim, exposta, já era super difícil. E fora que todo mundo, acho que isso não é uma coisa minha, todo mundo tem autocrítica muito alta, uma régua alta, né? Mas para mim era a questão da exposição. Isso foi o maior divisor de águas, assim, do ponto de vista do meu desenvolvimento pessoal. Mas o que deu certo, eu acho que também que eu tinha um grande conhecimento do trabalho. Eu tenho uma escuta bastante desenvolvida, que é o que me trouxe até aqui. Quando as pessoas falam, Ana, o que é o seu melhor? O meu melhor é a minha escuta, sabe? Eu escuto as pessoas, escuto. E como as pessoas não são escutadas, quando você escuta, é quase uma mágica, assim. As pessoas acham, nossa, como? Não, eu só escutei você, de verdade, eu estava presente, né? E a gente estava falando da meditação, né, também, que eu acho que contribui muito para a qualidade da escuta. Com certeza. Para você limpar dentro, ter vazio dentro e caber o que as pessoas estão falando. Porque eu acho que a grande questão, estou entrando em outro tema, mas a grande questão da escuta é que as pessoas estão muito cheias, né? Então, através dessa escuta, eu tinha escutado muitas mulheres, tinha uma amostragem grande aí esses anos todos. Então, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então, não é um trabalho que nasceu online. É um trabalho que a gente estava distribuindo, alcançando mulheres que nunca alcançariam. E quando a gente foi fazer o primeiro, eu falava, será que alguma mulher do Nordeste vai me escutar? Porque minha avó é nordestina, mãe da minha mãe. Sim. Eu conheço muito a história das mulheres nordestinas. Aquilo me movia, sabe? Daí até hoje, isso a gente já está na 8ª turma, vai para a 9ª turma já, né? Quando chegam as mulheres nordestinas, tem uma alegria no meu coração, sabe? Tem mulher da República Tcheca, tem dos Estados Unidos, tem de tantos lugares, tem muitas portuguesas agora, mas as mulheres nordestinas são aquele marco, assim. É um carinho especial. Eu cheguei até alguém que eu jamais chegaria. Isso é a luz, né? A coisa mais bonita de você distribuir através do marketing digital. Então, acho que é isso, a minha expertise, os mas meninos... eu acho que um fator diferencial, desculpa te interromper, é porque você tinha o que falar, né? Na verdade é isso. Exato. Porque eu vejo que tem muita gente que vê no marketing digital um fim, e o marketing digital é um meio, né? Então, você pega uma pessoa que tem realmente o que falar e usa o marketing digital para ampliar essa mensagem, né? Como o seu caso, o Gustavo Cerbasi. E eu vejo que o que prejudica muito esse mercado é porque as pessoas falam assim, tá bom, eu sei marketing digital, então o que eu vou lançar? E a pessoa, às vezes ela não tem o que dizer, assim, sabe? Porque se ela sabe lançar, ela tem que lançar alguém que tenha algum conteúdo ali, né? O que dizer, então eu tenho bem essa relação com o marketing digital. No ano passado, a gente até abriu uma mentoria de empreendedorismo e eu fiz uma turma e fechei. Porque não é o que me move, sabe? Não é o que faz meu olho brilhar, não é a minha expertise. E seu olho brilha muito, né? Azulzinho desse jeito.
E eu, assim, se eu tiver que... Hoje, né? Porque quando a gente vai crescendo, o nosso tempo é o nosso maior ativo, a gente precisa cuidar muito dele, né? Então, se eu tiver que escolher usar o meu tempo para usar a terapeuta em mim, para ensinar sistêmica para as pessoas, para ajudar as mulheres a trabalharem com mulheres, criarem um caminho sustentável, a gente está construindo no Brasil uma rede incrível, sabe? De mulheres trabalhando com mulheres, de mulheres que nunca tinham trabalhado com isso. Então, a gente está criando um caminho de sustentabilidade para muitas delas. A gente está profissionalizando outras que trabalhavam só de forma voluntária. Mulheres de igrejas evangélicas, católicas, mulheres do xamanismo. Legal. Mulheres de todos os cantos, né? Coaches, mulheres que trabalham com beleza, moda, estética. A gente está criando uma rede, assim, incrível, né? Então, se eu tiver que usar o meu tempo, o marketing digital, para mim, eu sou muito grata. Mas não é um mercado para mim. É um meio de distribuição de potencializar aquilo que eu posso oferecer, o meu melhor, e chegar até essas mulheres. Legal. Paty, e o que você acha, assim? Eu queria primeiro fazer uma pergunta técnica, assim, porque eu vi que Diga. você é uma pessoa que tem bastante conhecimento. E eu perguntei isso esses dias pro Jerônimo, que eu fiz uma entrevista com ele. Eu amo o GG. Eu fiz uma formação com ele de coach criacional. Ah, que legal. Entre todos. Então, e você é psicóloga, coach, consteladora, mas essa diferença, assim, entre psicólogo e coach, assim, quando que eu devo procurar um psicólogo? Muito bom. E quando que eu tenho que procurar um coach, assim? A diferença mais importante é que o coach nunca trabalha com patologia, entende? Ele não tem estudo para isso. O coach é alguém que te ajuda a sair de um lugar e ir para outro. Parece simplista, mas é exatamente isso. Então, eu quero ser pai. Eu não sei como que eu encaixo isso na minha rotina, na minha vida de hoje. Então, da minha vida de hoje para a minha vida de pai. Então, o coach é um processo humano de acompanhamento, um processo dirigido, focado e finito, sabe? Assim, determinado, de 10 sessões, 8 sessões, 12 sessões, geralmente 10. Para você ir de um lugar bem claro que você está para um objetivo bem definido. Mas não pode ser, por exemplo, eu sou deprimido e não quero mais ser deprimido. Aí você tem que ir no psicólogo. O psicólogo estuda, não medica também. Se precisar medicar, vai precisar de um psiquiatra, né? Sim. O psicólogo não medita, mas a gente estuda a psicodinâmica das patologias. Então, a gente vai ajudar alguém a lidar com essa patologia no cotidiano, na vida, a se reinserir, aos conflitos familiares que são secundários de uma doença. Então, tudo que é mais aprofundado, que é existencial, ou que entra no plano da patologia, você precisa de alguém que tenha um olhar mais... que entenda, que saiba fazer leitura clínica, né? Isso é um psicólogo, um bom psicólogo sabe fazer. Que legal. Também, né? Paty, e falando desse mercado de coaching, por ser uma profissão que é muito fácil você se formar, né? Eu acho uma coisa super interessante. E eu acho que todo mundo devia ter um coach, né? Até eu também. O Bill Gates fala isso, né? Eu também acho. O Eric Schmidt, do Google. Eu acho que é uma coisa que deve ser bem valorizada. Mas por ter essa barreira de entrada tão baixa, né? Porque assim, uma pessoa pode ir lá fazer um curso de 2 dias e ela vira uma profissão, né? Imagina, você fala assim, o cara foi lá e estudou 2 dias, agora ele 2 dias acho que não, mas... Não, mas tem informações de 2 dias, de 3, de 4. Não conheço. Tem. 5, 6. 5, que seja. Tudo bem, que fosse 2 semanas. De imersão. Mas imagina você 2 semanas virar um psicólogo. Não dá, né? Então eu queria entender, assim, porque aí o que acontece é que, como a barreira de entrada, por mais que sejam 5 dias, sei lá, é mais baixa do que você fazer uma faculdade. Você fazer uma faculdade de 4 anos, né? Claro, 5 anos de psicologia. Então, é uma barreira de entrada muito mais baixa, né? Claro. E, enfim, e aí eu queria saber de você, como que você acha que dá para separar o joio do trigo? E o que a gente pode fazer pelo mercado para que a profissão não entre nessa coisa banalizada, assim? A primeira coisa é que a gente precisa falar que o coach tem um estereótipo, assim, um preconceito enorme, né? Agora, eu acho que em todos os lugares você vai ter gente ruim demais, entendeu? E eu acho que o problema não está só na barreira de entrada ser baixa, o problema não está só nas formações de coach. Eu acho que é uma questão do mundo hoje, Mas sabe? Você acha que isso é uma coisa possível? Uma pessoa estuda 5 dias ou 10 e ela se forma, assim? É porque o pressuposto da formação de coach não é que ele vai te ensinar a ser algo, é que ele vai te ensinar a mobilizar as suas habilidades, aquelas que o Rodrigo tem. Então, o Rodrigo como coach, quais são as suas habilidades? E vai te ensinar a fazer perguntas poderosas e ser um facilitador do processo do outro. O coach, ele não é um processo onde você ensina algo. Ele é só um processo onde você aprende a fazer perguntas poderosas e conduzir alguém aonde ele quer chegar. Então, isso é possível de ser aprendido. Se for imersivo. Entende? Isso é plenamente possível.
E depois você tem um monte de ferramentas que estão prontas. Se você pegar bons institutos de coach, se você pegar o Jerônimo Temer, se você pegar o IBC e tantos outros que são tão sérios, que têm formações tão boas, sólidas, eles te dão, atrás daquela formação de 10 dias, de imersão, 12 dias, você tem acesso a todo como é que eu falo isso, meu Deus? Nossa, esqueci a palavra. Arsenal de ferramentas. Um arsenal, é isso que eu quero falar. Um arsenal de ferramentas, está tudo pronto, tudo já foi construído. Então, a pessoa só aprende a usar as ferramentas, fazer as perguntas e conduzir o outro até onde ele quer que o outro quer chegar, né? Não o coach. Então, o coach, ele é um coadjuvante no processo. Certo. Ele não é um professor, então ele não precisa ter uma formação sólida de professor. Ele não é um médico, ele não é um psicólogo, ele é alguém que está ao lado, é alguém que tem clareza do seu processo, porque olha de fora e que consegue te conduzir com perguntas poderosas e ferramentas que estão disponíveis no mercado. Incrível. Talvez por isso as pessoas achem que é banal, mas aí mora a genialidade do coaching. Se você tiver um bom coach. Agora, na vida, a gente tem que ter discernimento para tudo. Você entra na internet, como você mesmo falou, tem um monte de gente que... O que eu vou lançar, né? Então, eu vou comprar um curso de marketing digital para me tornar um expert. Como se fosse possível, né? O caminho é totalmente... Os valores são totalmente invertidos, né? Então, o tempo todo a gente precisa usar discernimento, escutar e separar joio do trigo, né? E também em todas as profissões, porque vamos combinar que fazer 5 anos de psicologia não é garantia de nada. Sim. Eu fui professora universitária durante uma década quase. E se tem alguma coisa nesse mundo que está caduca, é o ensino formal. Totalmente. Né? Eu acredito nisso totalmente. Eu dei aula, eu comecei, na verdade, antes de tudo isso, muito cedo, eu corrigia redação. Meu primeiro emprego importante, não foi o primeiro que eu comecei lá atrás, mas o primeiro importante foi professora de redação do Ângulo. E eu era muito nova, né? Eu era solteira, muito nova, não tinha feito, começando a faculdade de psicologia. Até antes eu comecei. E assim, eu corrigi redações e textos de pessoas em todos os níveis. Quando eu estava na PUC, uma forma de eu me sustentar no mestrado era corrigir teses e dissertações. Eu corrigi a tese de doutorado da PUC e da USP. Nós estamos falando da elite intelectual do país. As pessoas não sabem escrever. Então, que garantia você tem? O cara é doutor pela USP e não sabe escrever, entende? Com todo o respeito pela trajetória de cada um. Mas o que eu quero dizer é que isso não é garantia de nada, né? Sim, sim. Então, Concordo esses dias, totalmente. uma ex-paciente minha fez um post lá detonando os coaches. E é uma pessoa muito querida que teve um processo de transformação enorme comigo. Uma das pessoas que eu mais vi se transformar na vida, sabe? Uhum. Posso contar um pedacinho Lógico, da história? Claro. Ela teve uma história que me marcou muito. Você se lembra, uns anos atrás, quando um maluco entrou num cinema? Lembro. E disparou contra muitas pessoas? A prima mais amada dessa moça estava no cinema, sabe? Caramba. E para ela foi, claro, uma tragédia, a morte de todo mundo. Mas eu vivi de perto com ela essa dor, esse luto pela perda da prima dela, sabe? E ela chegou num curso, naquela época era junguiana, dava curso sobre sonhos, e ela chegou e falou, eu tenho um sonho que eu já levei para um monte de terapeuta e ninguém interpretou. Era um sonho sobre a morte. E daí eu falei para ela, o seu sonho não é sobre a morte, o seu sonho é sobre o horror da morte. Quem morreu de forma trágica? Ela contou a história, ela ficou. Essa menina ficou anos comigo. Então, eu sei o quanto ela se transformou e eu sabia que ela respeitava o meu trabalho. E daí eu respondi para ela, falei, querida, eu queria te falar um pouco, eu sou coach também. Não, Ana, mas isso não se aplica a você, né? Então, a gente não pode entrar nessa coisa medíocre. Generalização, né? Os Toda coaches, generalização é burra. os psicólogos, né? Então, Vão tem ter bons muita coaches, gente bons boa. psicólogos. Eu tenho terapeutas que transformaram a minha vida, que eu respeito profundamente, que eu honro, que eu sempre falo nos meus trabalhos. E também coaches que foram muito importantes na minha vida. Então, as pessoas lindas estão também em todos os lugares, graças a Deus, né? Que legal, Paty. Ótima resposta. Eu tô sempre perguntando, assim, para as pessoas, porque eu vejo que é uma coisa que tem muita dúvida, né? Por um lado, tem muita gente que acha incrível, mas tem um pouco de receio, assim, né? De cair num lugar, assim, meio que não é legal. De não ter esse discernimento, assim, tão fácil de perceber isso. A gente está num tempo over, né? Então, tudo muito em excesso, né? Então, a gente tem acesso a tudo em excesso, a informação em excesso. Se você me perguntasse, o que você acha que as pessoas mais precisam desenvolver hoje? É esse discernimento, sabe? Para mim. É
ter clareza, se consultar. Uma coisa que eu falo muito para as mulheres, né? Se consulta. Isso aí é bom para mim? Como que eu me sinto diante dessa pessoa? Porque o corpo fala. Isso é um ótimo sinal, né? O corpo fala na hora, denuncia na hora, né? A intuição, que as pessoas acham que é uma coisa só metafísica, ela mora no corpo. Então, o seu corpo dá uma crispada em certas situações, né? Você escuta. Como é que você sente aqui? Como é que você se sente ali? Qual foi a sua primeira reação emocional a isso? A gente não está educado para olhar para o corpo. A gente não está educado para se consultar na vida. A gente não olha para essas coisas. A gente tem uma cultura totalmente direcionada só para a palavra, porque as pessoas falam, e para a mente. Só que a mente mente, saca? Total. Então, a gente fica muito perdido. A gente fica coletivamente, assim, no ar, nessa coisa over. Muita informação, muita gente. Daí parece que tudo é igual, né? E talvez isso que assuste as pessoas. Então, a minha contribuição com as mulheres é sempre falar, se consulta. Esse passo cabe no meu pé, no meu passo, esse tamanho, eu alcanço lá com conforto, vou chegar lá respirando bem, ou não é para mim? Porque a gente vive a vida por uma régua coletiva, e nenhuma régua coletiva, e nenhuma receita de bem viver serve para ninguém, no fundo. Eu gosto de 2 imagens, sabe? Uma imagem que eu falo é que uma história que eu falo sempre é: você é solteiro, daí fala, Rodrigo, você não vai casar? Pô, Rodrigo, mas você já tem não sei quantos anos, você não vai casar? Você vai casar? Aí você casa. Você não vai ter filho, Rodrigo? Agora vai começar. Mas vocês não vão ter filho? Mas é tão bom ter filho, não sei o quê. Aí você tem um filho. Mas você não vai ter outro, tadinho, filho único. Aí se você tiver 3 é muito, você é louco. 2 é bom. Então as pessoas têm um ideal de felicidade, né? Que é viver casado, um casamento heterossexual, 2 filhos, um menino e uma menina, melhor ainda, casa na praia, carro do ano, e sei lá mais o quê, né? E sempre, do ponto de vista material, sempre crescendo, e aí o céu é limite, né? E assim, é tão superficial, é tão genérico, Daí tem aquela imagem que eu gosto de falar também da mitologia, que é a cama de Procrusto, sabe? É uma história que fala que ele recebia os viajantes que passavam pela casa dele, ele hospedava os viajantes. E ele tinha uma cama. E aqueles que eram maiores do que a cama dele, ele cortava os pés. E os que eram menores, ele usava um objeto de tortura para esticar e fazer caber na cama. Todo mundo tinha que ser daquele tamanho. Então a gente vive num mundo tão doido, tão perdido, tão desorientado, que a gente tem uma cama, uma receita de felicidade para todo mundo, né? E isso só pode gerar 30% da população mundial com depressão, não sei quantos por cento da população mundial com síndrome do pânico. As pessoas estão gritando, sabe? Gritando porque a gente está numa civilização doente. As pessoas estão pedindo socorro, as mais sensíveis adoecem. Por isso que eu amo os esquisitos, Rodrigo. Eu sou fã dos esquisitos, sou fã. Sou esquisito. Porque os esquisitos são as pessoas que não se adaptaram a essa civilização doente. São os que se mantêm um pouco mais inteiros. Ou se não estão inteiros, se estão manifestando um sintoma coletivo, são pessoas que estão em busca disso, sabe? Às vezes elas não estão dando conta, né? Tem esquisitos que estão tão mal, porque elas acham que tem alguma coisa errada com elas, que elas deveriam estar naquela normose, né? Normose é um termo do Roberto Crema, do Pierre Weill, da Unipaz. Elas acham que elas deveriam fazer parte daquilo, mas não aquilo que está doente. Então, eu adoro pegar um esquisito e dizer, você é que está saudável. Que bom que você não se adaptou. Que bom que você resiste a isso. E na mesma medida, a gente precisa de muitos curadores, de muitos coaches, de muitos terapeutas, de muita gente a serviço das pessoas. Então, se é um mundo de muitos coaches, é porque é um mundo de gente muito perdida. Né? Então, o povo faz piada, porque tem coach para você comer, tem coach para... Mas as pessoas não sabem comer. Tem coach para você encontrar alguém, mas as pessoas não conseguem mais encontrar alguém sozinhas. Então, quanto mais o mundo estiver perdido, mais a gente precisa das pessoas que se propõem a profissões de ajuda. Né? Exato. Que legal. Paty, tem algum livro que você leu que fez uma diferença muito grande na sua vida, assim? E qual que seria? Puxa, muitos. Escolhe um, então, seu favorito. No momento, né? Porque cada hora muda o nosso favorito.
Eu vou falar um livro que eu nem estou lendo no momento, mas que eu já li mais de 20 vezes. Autobiografia de um Yogi. Ah, que legal. O João me falou. Esse livro marcou a minha vida. É mais do que marcou a minha vida. É quase que um diálogo, assim. Mas é um livro que, aqui no Ocidente, para muita gente é mais estranho, porque tem muito da cultura indiana. Eu tenho Mas o que você acha mais conexão. legal nesse livro, assim, que te chamou, que é uma coisa que mexe com você até hoje? É uma coisa que tem a ver com a minha alma, Rodrigo. Eu sou uma pessoa profundamente espiritual, sabe? Não religiosa, mas espiritual. As mulheres sempre me perguntam, Ana, qual é a sua religião? Essa é uma pergunta frequente. Seu trabalho é religioso? Não, meu trabalho não é religioso. Qual é a sua religião? E eu falo, gente, eu fiz mestrado em ciências da religião. Então, como eu corrigi a tese, como eu estava te contando, eu corrigi coisas de tudo, de ayahuasca a igreja católica, de astrologia, a teologia, sabe? Tudo. Budismo, todas as religiões. Eu vejo verdade em tudo. Tudo é caminho, sabe? Desde que alguém se propõe a fazer aquele caminho de verdade, com alma, com presença, com compromisso. O problema é que nesse contexto civilizacional de perdição e de excesso, as pessoas ficam pulando de um lugar para outro, de um lugar para outro. Nada contra quem quer conhecer muita coisa. Mas quando você fica nesse movimento, você não está em nada. Você não faz nada de verdade. Sim, aí você fica andando 1 milímetro em 100 direções em vez de andar 1000 quilômetros em uma, né? Exato. Então, por exemplo, a meditação. As pessoas me falam, tem tal meditação, tem tal meditação. Eu falo, gente, eu não tenho interesse. Porque eu já tenho a minha prática meditativa desde os 17 anos. E eu faço a mesma até hoje. E ela me ajuda muito. E eu estou bem com isso, obrigada. Entende? Sim. Não é um fechamento para conhecer o novo, não. Eu sou super aberta. Mas é construir um caminho. É só isso que eu acho que as pessoas precisam. Então, se uma pessoa que está dentro de qualquer religião, para mim, ou está fora das religiões institucionalizadas, mas que tenha verdadeiramente construído um caminho de comunhão com o que a gente quiser chamar, essa força maior, essa luz divina, Deus, o cosmos, como cada um quiser chamar e nomear isso. Mas se a gente construir isso muda totalmente a sua qualidade de consciência, de presença e de relação com o outro e com o mundo. E eu sou uma pessoa profundamente espiritual em tudo que eu faço, profundamente grata, e eu me conecto sempre antes de tudo que eu vou fazer. E esse livro é um livro profundamente devocional, de uma fé diferente da minha, né, com muitas referências ao hinduísmo, à Índia, etc. Mas é profundamente devocional e conectado com Deus. Então, de tudo isso é o mais importante para mim. Mas é claro que eu teria outros livros incríveis, né? Ler. A minha mãe, Rodrigo, ela lia 5 livros ao mesmo tempo. Eu era pequenininha, via minha mãe com 5 livros na cabeceira, né? Meus pais sempre leram muito, muito, muito. Então eu falava, mãe, mas você não mistura? Pequenininha, eu perguntava isso para ela. Ela falava, não, eu descanso de um lendo o outro. Minha mãe falava isso para mim. Eu nunca esqueci isso, sabe? Depois, quando eu me casei, meu ex-marido era professor universitário também. Os 2 professores universitários, 2 fazendo mestrado ao mesmo tempo. Minha casa tinha livro até no banheiro, né? O João cresceu nesse ambiente, né? Por isso que ele ficou desse jeito. O João aprendeu a amar a leitura. A gente lia história pro João na barriga, sabe? Uma coisa... Incrível. DNA isso, né? Paty, e tem algum hábito que você adotou recentemente, sei lá, no último ano, nos últimos 2 anos, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? Porque a meditação não é porque você já faz desde os 17 anos, né? Só para dar um diferente. Diferente. Depois, é muito interessante, Rodrigo. Depois que eu entrei para o marketing digital, o trabalho começou a crescer, a escalar. E, graças a Deus, o trabalho só vem crescendo. O trabalho me trouxe de volta para mim. Uma grande questão que eu falo para as mulheres é que isso não é um clichê, né? Eu sou longe de ser uma pessoa que encaixotar todo mundo numa caixinha, mas existe um certo padrão emocional da maioria das mulheres que é de não cuidar de si. Que eu acho que é uma questão biológica, porque quando a gente tem filhos, as crianças precisam estar em primeiro lugar. Sim. Então, parece que as mulheres permanecem, às vezes, nesse lugar de se colocar sempre abaixo do outro, sempre depois, de não se atender, de não se escutar. E eu também sou uma mulher assim, extremamente cuidadora, extremamente disponível para as mulheres. A equipe fala para mim, meu sócio fala para mim, Ana, não dá para você responder todo mundo.
não responde tudo, você não vai aguentar, mas eu fico querendo responder todo mundo, muito presente nos grupos, eu quero muito escutar as mulheres, né? Uhum. E então eu também entro nessa arapuca, que é a arapuca de todo cuidador, que é cuidar dos outros e esquecer de cuidar de si. Mas quando o trabalho começou a crescer muito, se eu não cuidasse de mim, eu não conseguiria dar conta do trabalho, né? Então o trabalho me trouxe esse presente. Então eu adquiri vários novos hábitos. O mais recente de todos foi voltar a malhar, né? Foi uma coisa incrível. Tô te vendo lá no Stories. Que legal. Isso melhorou incrivelmente. Eu já malhava lá atrás, mas tinha parado. Me deu uma incrível energia para dar conta das imersões de 3 dias com as mulheres, que eu sou só eu do começo ao fim. E para tudo, né? Para o cotidiano. Mas eu adquiri vários novos hábitos. Eu estou cuidando melhor da minha alimentação. Eu estou cuidando melhor de mim, fazendo exatamente o que eu falo para as mulheres. E eu tenho estado bastante inteira. Apesar de cuidar de muitas mulheres, eu tenho estado bastante inteira. Isso me deixa muito feliz. A última coisa que eu preciso cuidar agora é da minha voz. Inclusive, hoje estou um pouquinho rouca. Estou agora encontrando uma pessoa para me ajudar com isso. Se você quiser, eu tenho uma indicação. Eu quero. De uma ótima fonoaudióloga. Eu quero. E eu também queria te perguntar mais uma coisa. Tem algum conselho que é muito disseminado na sua área de expertise, mas que você acha que não é um bom conselho? Na área terapêutica? Na sua área que você domina, né? Como mentora de mulheres e tal. Que eu acho que não é um bom conselho? Porque sempre em toda profissão tem aquela coisa que as pessoas falam, tal. Eu sempre dou exemplo aqui de marketing digital, que as pessoas ficam nessa de que você tem que ter milhões de seguidores e não sei o quê. E no final não é isso. Às vezes você precisa ter uma audiência engajada para você ter um negócio digital, né? Tem uma coisa que eu falo para as mulheres que eu trabalho, que é assim, que eu acho que é o principal... Tem 2 principais... Posso falar 2 coisas? Claro, 2 pode. principais erros que eu acho que as mulheres cometem. Que qualquer mulher que trabalha com mulher que estiver me escutando, eu quero falar para elas, escuta isso com seus 3 ouvidos, sabe? A primeira é assim, elas acham que ouvir as mulheres não é uma profissão. Existe um movimento lindo no Brasil, que eu respeito profundamente, do sagrado feminino, e isso disseminou círculos de mulheres pelo Brasil todo. E existem mulheres que estão envolvidas nesse movimento que mandam mensagens para mim do tipo, mana, mas você cobra, sabe? Como você cobra pelo seu trabalho, sabe? Existe uma confusão entre a sororidade feminina, entre a nossa energia amorosa, que é linda, que acontece entre as mulheres, e uma idealização que eu acho que é infantil, assim, né? Como toda idealização já diz isso, do trabalho. Então, trabalhar com mulheres nem é uma coisa linda, estar entre irmãs. Não, nós não somos irmãs. Não é lindo. Tem momentos de muita sombra, de ataque, de competição, como tem. Ao mesmo tempo que a competição não é só feminina, uma coisa que se fala muito, as mulheres competem entre si, os homens não. Poxa, os homens competem muito entre si. E as mulheres e os homens dentro dos casamentos? Eu atendi tantos casais por tantos anos, eles competem muito, especialmente no primeiro ano, segundo ano de casamento, né? É um tempo de briga de território e é normal, é humano. Então, tem sombra, não é só feminino isso, mas tem sombra, tem competição, tem ataque, tem um monte de coisas que acontecem no trabalho com as mulheres. Então, não é lindo só sororidade, mas também não é só isso. É lindo também, é sororidade, tem identificação. As mulheres fazem coisas incríveis umas pelas outras quando elas estão juntas. Então, quem está brigado com o feminino, mulher que está brigada com o feminino, fala, Deus me livre. Você fica só escutando mulher, você fica no meio das mulheres. Quando fala, você trabalha com mulher, nossa, coitada de você, sabe? E outras falam, o que vocês ficam falando lá? Né? E eu falo, eu aprendi a amar e respeitar profundamente as mulheres, né? As mulheres, quando eu estou servindo as mulheres, estou servindo as famílias, as crianças, os casamentos, né? As mulheres são pilar disso tudo. Então, a primeira coisa é essa idealização, essa dificuldade de cobrar pelo trabalho. Então, para mim, o maior erro que as mulheres que estão nas igrejas, que estão nas ONGs, em muitos lugares, é não lidar com o dinheiro como uma energia incrível de prosperidade e não entenderem que enquanto elas não lidarem com o dinheiro, o trabalho não vai crescer. Enquanto o dinheiro estiver excluído
existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Elas continuam numa postura de salvadoras, de cuidadoras, e não recebem nada em troca. Não permitem que as outras mulheres doem. Isso faz com que ela fique acima das outras mulheres. Com que isso gere um desequilíbrio no trabalho dela e que ela adoeça muitas vezes. Ela fica sobrecarregada, exausta. Elas chegam para mim assim, exaustas. Porque elas estão carregando todo mundo nas costas. O dinheiro, como uma energia que é fruto do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa expertise, do nosso estudo, de tudo de bom na nossa vida, que em si não é bom nem ruim, é só uma energia de troca, ele tem a bênção de equilibrar as relações humanas. Para mim, a prosperidade é fruto de relações humanas equilibradas entre o dar e receber. Então, isso é a maior bênção que o dinheiro pode trazer para a vida de qualquer pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, ajudar uma mulher a se empoderar. E aí eu quero dizer também que essa é a maior fala que eu não concordo, que quando eu falo isso gera um monte de comentário lá embaixo dos vídeos. Quando eu falo, eu não acredito em empoderamento. Não é que eu não acredito em empoderamento, eu não acredito que eu empodero outra mulher. Eu acredito que cada mulher se empodera. Então, a gente cria ambientes favoráveis para o empoderamento. A gente cria ambientes favoráveis, eu especialmente, que trabalho com a sistêmica, para que cada mulher se reconcilie com a sua própria história. Para que ela se reconcilie com a origem dela, até com as coisas que ela mais detesta que aconteceram na história dela, que ela precisa tomar, porque a força dela mora exatamente ali. Então, a gente cria esses ambientes, esse nível de consciência. Mas empoderar-se para uma mulher é uma decisão interna. Nada fácil. E é preciso respeitar, porque cada mulher vai ter esse despertar num tempo. Não é no tempo que as pessoas acham bom, não é porque está na moda, não é porque... A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade totalmente machista e mediada pelo masculino. A gente sempre vai falar desse lugar. E eu espero que, socialmente, isso se transforme muito e dou minha contribuição para isso. Mas a minha contribuição não é lá na luta social, né? Essa é outra crítica que eu recebo ao meu trabalho. Porque não sei o quê, você não se posiciona, Bolsonaro ou Lula, não sei o quê. Não estar na ponta social desse trabalho, que é psicossocial, não significa que eu sou alienada, que eu não me posiciono ou que eu não contribuo. Só que a minha contribuição... Claro, cada um vai contribuir de um jeito totalmente diferente. Né? A minha contribuição é cuidar das mulheres. É isso que eu faço de melhor. Isso é o melhor que eu posso oferecer para elas. Inclusive, cuidar das mulheres que estão lá na ponta social e estão estouradas. Porque estão dando conta de questões coletivas que são maiores do que elas. E toda vez que a gente se coloca no meio de uma questão coletiva, que é enorme, a gente sucumbe. Né? Recentemente, a gente assistiu aí o suicídio de uma mulher que estava fazendo um trabalho de denúncia de abusos sexuais no Brasil por líderes religiosos. Estava fazendo um trabalho muito importante. Uma mulher que eu respeito, gostaria de honrar a vida dela e tudo de belo que ela fez. E para mim é um ícone desse grande paradoxo, que é eu quero cuidar, mas eu não percebo os meus próprios limites e eu cuido de algo que é coletivo, que é muito uma dor coletiva. Eu digo que existe um corpo de dor coletivo feminino. E isso é fruto de milênios de patriarcado. Então, nós estamos inseridos nisso, né? Então, é uma decisão interna para cada mulher, em cada tempo, de acordo com cada história, com tudo aquilo que ela viveu, do ponto de vista biográfico, com a consciência que ela tem, com as habilidades e recursos que cada uma tem. Então, é isso que eu acho que é uma questão que eu sempre coloco. E a outra é essa questão do dinheiro, de profissionalizar o trabalho. Eu tenho me sentido muito grata por poder ser instrumento para que mulheres que trabalhavam com 200, 300, 500 mulheres em igrejas, por exemplo, comecem em círculos de mulheres como profissionais, tenham uma renda, comecem a construir um caminho profissional dentro dessa coisa que enche minha vida de propósito, de sentido, que é servir as mulheres, né? Incrível. Paty, o que você colocaria, se você pudesse colocar uma frase num outdoor, assim, que todo mundo fosse ver, que frase você colocaria? Eu só levo outra mulher até onde eu fui dentro de mim. Incrível. Paty, muito obrigado por você ter feito aqui essa querido. entrevista, foi muito legal. Espero que você volte logo. Até.